Agora a Lili Nascimento, que ontem acompanhou o Vasco na Sula e já está pronta para receber o Corinthians de Fernando Diniz, hein, Lili? Aí na Argentina, a estreia do Diniz contra o Platense. Lili. É isso mesmo, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes, né? O Fã de Esportes que vai acompanhar este jogo na quinta-feira às 9 da noite de forma ao vivo e exclusivo nos canais ESPN e Disney Plus, né? O plano Premium. E de forma exclusiva também, eu vou mostrar a casa do Atlético Platense, o estádio Ciudad de Vicente Lopes. O nosso camarógrafo Marcelo tá mostrando pra vocês justamente a tribuna Júlio Adolfo Cosi, que é o lugar onde ficarão os torcedores do Corinthians. Então vou fazer um giro rápido para apresentar para o Fã de Esportes a casa da estreia do Timão na Libertadores. Marcelo, um pouquinho para cá, só para a gente mostrar que exatamente ali, Fernando Diniz fará sua estreia como técnico do Corinthians. Então tem o banco de reservas, ele vai ficar aqui mais à beira do gramado para comandar a equipe, os 11 jogadores, né? Ele faz um treino na manhã de hoje no Brasil. Depois do almoço, eles viajam aqui para Buenos Aires, devem chegar no final da tarde, a gente vai mostrar tudo pro Fã de Esportes também. Memphis Depay é desfalque, ele vem se recuperando da lesão. É uma lesão que exige muito cuidado. Ele tem que cumprir todas as etapas certinho, tá? Porque se não cumprir algum cronograma, pode voltar a estaca zero. E aí, para ele poder retornar, ainda não tem uma previsão exata aí do Corinthians, mas é uma lesão que leva de uns 24, 25 dias. A gente tá aí acompanhando para saber de fato como anda a recuperação do Memphis. O Yuri Alberto não participou do primeiro treino do Diniz ontem, por quê? Foi tirar o siso, o famoso dente do juízo, mas que ele continue com juízo, porque assim, ele não está descartado não para a partida daqui. Ele passou por uma cirurgia, deve treinar hoje, viajar com a delegação, então não foi falado nada sobre não ter o Yuri Alberto. Fernando Diniz quer contar com ele. E por falar em Diniz, ontem foi a coletiva de apresentação. A gente separou alguns trechos para mostrar para você, Fã de Esportes. Acredito que esses 17 anos da minha carreira de treinador foi uma preparação para eu chegar num clube desse tamanho. Me senti feliz e confesso a vocês, muito motivado e muito à vontade. Sei do desafio que é treinar o Corinthians. Já estive perto de vir para o Corinthians umas 4 ou 5 vezes e hoje agradeço a Deus por não ter acontecido antes e para me pegar nesse momento, que eu acho que é o momento que eu estou mais bem preparado para enfrentar esse grande desafio. Então é uma alegria muito grande, é a torcida por excelência, isso está na boca de todas as pessoas, a gente que vem jogar contra, até vir jogar contra que é bom, que é sempre um show da torcida. E a gente tem que fazer, é trabalhar para ser um time que corresponda ao tamanho da torcida e principalmente a maneira como a torcida do Corinthians reage em todos os momentos quando o Corinthians está jogando. Esse é um time que há 2 meses atrás estava ganhando a Recopa do Brasil, a Supercopa do Brasil, e em 2 meses tudo mudou, então ninguém desaprendeu a jogar. Digamos assim que é um duelo de desesperados, tá? Porque a Platense não vence há 6 jogos, o Corinthians há 9, a pressão dos dois lados, mas pro lado do Corinthians a pressão ainda maior, principalmente da torcida para os jogadores, mas é claro que durante os 90 minutos aqui a torcida vai apoiar. Vou entregar para vocês de uma forma diferente, barrando com o nosso camarógrafo Marcelo, para mostrar para vocês o gramado, tá? Que ainda será cortado para ficar tudo bem bonitinho. A gente percebe que a grama está alta, mas ela ainda será cortada e aí sim estará tudo pronto para receber Platense e Corinthians ao vivo, exclusivo. Você, Fã de Esportes, só assiste com a gente, então a gente te espera. Volto com vocês. E a Lili lá chegou, ó, quando tudo era mato, tá vendo? Já tá faz tempo lá, chegou quando tudo era mato. Obrigado, viu, Lili? Vamos ver se o pessoal dá um trato aí no gramado, que tá complicado, hein? O Corinthians apresentou oficialmente aqui no CT Joaquim Grava Fernando Diniz, que chega para substituir Dorival Júnior, que foi demitido no fim de semana após a derrota por 1-0 para o Internacional em Itaquera. O executivo de futebol Marcelo Paz explicou o porquê escolheu Diniz. Mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, conhece o Corinthians, conhece a casa, entende rapidamente o que é o clube, foi atleta do clube, vivenciou, um profissional que tem um perfil que eu entendo, nós entendemos, né, junto com o presidente do departamento de futebol, que se adequa ao que temos no nosso elenco, um elenco que gosta da bola, um elenco que gosta de posse de bola, um elenco que tem qualidade técnica para desenvolver o jogo que o Diniz
costuma fazer, com ideias diferentes, inovadoras. Então isso é importante e que a gente precisa rapidamente voltar a vencer. Diniz assinou até o fim desse ano, que é quando termina o mandato do presidente Osmar Stabile. E ele chega num momento conturbado, né? O time não vence há 9 jogos e vem sofrendo pressão da torcida. Nesta terça-feira pela manhã, mais um protesto com faixas e também cobranças mais diretas de alguns torcedores organizados com jogadores. É super normal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai lá no estádio e que às vezes ganha o jogo com a sua presença. E a gente sabe que o Corinthians muitas vezes ganha os jogos por conta dessa torcida que não para. Eu acho que os jogadores têm que cada vez mais aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Porque isso é trabalhar no Corinthians e é saber lidar com isso. O comandante já estreia nesta quinta-feira contra o Platense na Argentina pela Libertadores. E no domingo, logo na sequência, tem clássico com o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Pouco tempo para trabalhar, mas ele já tem uma estratégia. Eu acho que a gente tem que aproveitar bons trabalhos, que foram bons trabalhos aqui, tanto do Ramon Dias e depois com o Dorival. Teve aí a ascensão de jogadores, teve conquistas de campeonato. Então a gente sempre tem que procurar aproveitar, né? E obviamente que aos poucos, taticamente, ir colocando as coisas que são possíveis. Mas assim, no primeiro momento, o primeiro contato com os jogadores é ver, estou procurando informação com todo mundo do clube, tem muita gente qualificada aqui, gente que eu conheço já de ter trabalhado em outros clubes, de escolher as melhores estratégias do plano tático e também de jogadores. Como o próprio Marcelo Paes disse, o Diniz foi escolhido pelo estilo de jogo, né? Aquele estilo de posse de bola. E o treinador comentou um pouquinho também sobre aquele comportamento explosivo que ele costuma ter na beira do campo. Eu tenho uma relação construída com os jogadores de vínculos cada vez mais profundos. E aquele Diniz da beira do campo não é um Diniz que eu tenho alegria de ser daquele jeito, porque aquele é um Diniz que consegue ajudar mais os jogadores. É assim que eu consegui ajudar esses que alguém citou, do Sara, do Ryan, do Bruno Guimarães, recentemente do Gabriel Magalhães, que é um corintiano fanático na seleção. Então, obviamente que em algum momento você passa do tom, que você tem que saber se corrigir, isso é uma coisa que eu procuro fazer, mas aquilo tem um fundamento positivo, que é de ajudar o jogador, é de ir no encontro do jogador para ele conseguir fazer o seu melhor. Ainda sobre o estilo de jogo, ele falou sobre a possibilidade de Hugo Souza trabalhar um pouco mais com a bola nos pés. Eu trabalhei com o Fábio no Fluminense, que não jogava absolutamente nada com os pés e tinha mais de 40 anos. E evoluiu muito com o pé. E o Hugo é um jogador que eu acho que ele na minha opinião, ele tem um pé melhor do que as pessoas acham. O goleiro jogar com os pés é mais opção que a gente precisa dar para o jogo ficar fácil, porque o jogo tem que ficar fácil para o goleiro. O goleiro não é o Galo, não é o Memphis, ele é o goleiro. E claro que Diniz falou sobre Memphis Depay e a importância que o holandês tem para o time. Lembrando que o atacante está lesionado, né, com um probleminha na coxa e só tem vínculo até o meio do ano. Eu espero, de fato, que ele fique. Eu acho que o Memphis vir para o Brasil é um presente para o futebol brasileiro. Porque é um jogador, uma super estrela mundial. É um jogador que, desde quando ele chegou no Corinthians de 24, ele foi muito importante, sabe, naquele momento quando ele chegou e o que aconteceu já em 24. Os momentos decisivos das conquistas recentes do Corinthians, ele sempre esteve muito presente, muito atuante. E a gente, quando vai jogar contra, você sabe que é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. Esses foram alguns trechos dessa primeira entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Ele só tem mais uma sessão de treinamento nesta quarta-feira, antes da viagem para a Argentina, quando vai, como eu disse, estrear na Libertadores diante do Platense. E falando no torneio internacional, olha, na Libertadores ele já tem uma certa experiência. Recentemente foi campeão em 2023 à frente do Fluminense. A gente tem que sonhar e ir atrás disso. Todo mundo quer e a gente também quer. O que vai acontecer, a gente só vai saber quando for o dia da final. Mas eu acho que a gente tem que acreditar e viver esse sonho todos os dias, com muito trabalho, muita luta. É uma competição extremamente difícil de ser conquistada, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter um desejo forte, verdadeiro e ir atrás disso.
Vamos lá, o Yuri não treinou nessa primeira atividade comandada pelo Fernando Diniz por conta de dores na boca, porque ele tirou um siso. Caramba, o Yuri tem cada lesão, né, o problema assim, né, específico, não necessariamente uma lesão muscular, uma contusão, ele tem, já teve hérnia, lesão na cervical, ou na cervical não, acho que foi na coluna mesmo, vertebral, impressionante. Mas como ele ficou afastado do treino, se imagina que ele não tenha problemas no treino dessa quarta-feira, antes da viagem. Mas o local fica inchado, né? Às vezes gera um desconforto, o cara tem que tomar anti-inflamatório. Então, enfim, o jogo já é na quinta-feira, né? Então, poxa vida, você já não tem Caio César, não tem Memphis, não tem um monte de gente, não tem o Yuri Alberto, seria muito ruim, tem derby domingo. Então, dá pra dizer que nesse momento ele é dúvida porque o último treino ainda não aconteceu. Mas eu imagino que o Yuri, até pela sua resiliência, pela sua força, aí ele vai dar um jeito aí, medicado, de estar em campo e ajudar o Corinthians nessa quinta-feira, tá bom? No primeiro time do técnico Fernando Diniz, que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Ele já respondeu se vai dar para sentir o dedo do técnico já no primeiro dia. Ele falou que não, né, de uma forma bem humorada e tudo mais. Mas a questão é o seguinte: o Diniz foi apresentado na sala de coletivas, 1 hora de entrevista, muitas perguntas e, cara, perguntas das mais variadas, né? Normalmente aquelas que o torcedor tem mais dúvida, sobre metodologia de jogo, sobre os jovens, sobre o Memphis, sobre o fato dele estar ali no Corinthians, sobre as cobranças da torcida nos últimos dias. Então, assim, eu vou resumir bem assim o que ele disse em alguns desses temas que eu julgo os mais importantes. Primeiro que ele exaltou muito o fato de estar ali. O Diniz, que foi jogador do Corinthians numa era bem vitoriosa do clube, né? No time base que foi campeão brasileiro em 98, depois ganhou em 99, teve anos áureos ali antes dos anos 2000, e ele jogou em 97, né, no Corinthians, o Diniz que veio do futsal, e assim, sempre foi muito elogiado, né, como jogador de futebol. E ele mora, né, na zona leste de São Paulo, desde que ele casou, ele fala, há 30 anos, né, então ele sabe o que é, assim, a presença do clube, o que é o clube, sabe o que é enfrentar o Corinthians, que a torcida dispensa comentários, né? O que todo mundo fala quando senta ali, né, em relação à torcida do Corinthians. E o Diniz realmente enfrentou o Corinthians muitas vezes. Inclusive eliminou o Corinthians treinando o Audax em 2016. Eu estava nesse jogo, na semifinal do Campeonato Paulista. Então o Diniz sabe o que é enfrentar o Corinthians. E agora ele está desse lado. E ele disse que ele flertou com o Corinthians muitas vezes, que ele quase treinou o Corinthians algumas vezes. Mas ele disse que ficou feliz por não ter dado certo, porque isso faz com que ele chegue agora no Corinthians, no momento em que ele está muito mais maduro para poder desenvolver um trabalho. Que 17 anos de carreira de futebol profissional como técnico o prepararam para isso. Eu vi até alguns torcedores de outros clubes um pouco chateados com essa declaração, porque ele treinou Fluminense, foi campeão, super campeão com o Fluminense, né, da Libertadores, da Recopa, Carioca. Tem uma vinculação muito grande com o torcedor do Flu. Treinou Vasco 2 vezes, treinou Cruzeiro, treinou Santos, grandes clubes. E ele fala que 17 anos de carreira o prepararam para esse momento, como se ele tivesse chegado no ápice. E ele passou até pela seleção brasileira. Então, eu não sei se foi, como muitos acharam, uma espécie de jogar para a torcida ou querer fazer média. Eu acho que não. Eu acho que, assim, não é porque eu falo do Corinthians aqui e tenho um carinho pelo clube e a família da minha esposa é corintiana que eu vou falar isso que eu vou dizer agora. É diferente mesmo, gente. Então, o profissional que chega no Corinthians, ele tem outra recepção, ele tem outro sentimento, ele tem outra repercussão. Ele sabe disso. Ele sabe disso porque ele jogou no Corinthians. Então ele jogou no Corinthians, ele enfrentou o Corinthians, ele mora na região onde está o Corinthians, ele acompanha o futebol brasileiro. Ele sabe. Como muitos sabem. Como o Gabriel Paulista, que era torcedor, tudo bem, né? Sabia, né, do sonho de estar ali. Aliás, sobre isso, outro torcedor do Corinthians, né, que queria muito jogar bem no Corinthians e não conseguiu ter sequência, é o Alex Santana. E ele foi questionado sobre o Alex Santana, que ele conhece do Atlético Paranaense. E ele falou, cara, eu fiquei sabendo há pouco que o Alex estava treinando aqui em separado. Eu não sabia. Eu vou me inteirar do que está acontecendo, porque eu conheço o Alex. Talvez, né, vai depender, né, do que a diretoria vai dizer para ele, talvez ele possa ser reintegrado. Tá? Numa das respostas ele abordou essa situação. Sobre equilíbrio defensivo, essa questão é polêmica, porque a questão foi muito pertinente até.
que no Vasco da Gama, por exemplo, ele fez 50 gols, mas tomou 53. E ele respondeu, claro, né, até um pouco, não digo contrariado, né, mas incomodado, porque é um número ruim. E ele reconheceu que é um número ruim. Que esse número acabou melhorando um pouquinho no começo desse ano, segundo ele, mas que realmente a gente precisa melhorar isso. A parte ofensiva estava muito boa, mas que a parte defensiva ela gerava alguns problemas realmente e que ele precisa corrigir isso. Que ele não está satisfeito com esse número desse último trabalho. Ele foi questionado também sobre estilo de jogo. Né? O São Paulo de 2020 lá, um São Paulo super protagonista, né? Quase foi campeão de Copa do Brasil, quase foi campeão brasileiro, em que ele mudou bastante o time. Ele jogou com pontas, ele jogou mais com um meia se aproximando do atacante, ele jogou de várias maneiras. O próprio Fluminense também foi um time que foi sendo construído. Ele fez o comparativo com aquele Fluminense, de que aquele Fluminense ele não começa bem, e que ele vai sendo construído, ele vai sendo forjado ao longo da competição, e que ele imagina que isso possa acontecer com o Corinthians. A Libertadores nem começou ainda para o Corinthians. O Campeonato Brasileiro está na 10ª rodada, a Copa do Brasil ainda está para acontecer. Então ele entende que tem muito a percorrer, tem um trabalho todo para ser iniciado. Ele falou também sobre o Memphis, que ele espera que o Memphis fique, que é um presente para os brasileiros o Memphis estar jogando aqui, que é um jogador de altíssimo nível, especial, diferente, que decide grandes jogos, e que ele vai esperar contar o máximo com ele. Me parece, ficou claro numa das respostas, que ele tem uma missão de recuperar Rodrigo Garro, que por várias questões a gente não consegue mais vê-lo jogando o futebol de 2024. E tem uma questão física ou clínica, né, do seu joelho, tem uma questão pessoal lá, né, de um processo que ele enfrenta na Argentina, que mexeu com a cabeça dele. Tem muitas questões envolvendo o Rodrigo Garro. E a gente sabe como o Diniz ele é teimoso no bom sentido nesse aspecto, né, em recuperar jogadores. E ele disse que o que o Garro já entregou ao Corinthians faz com que ele queira entender o que está acontecendo para recuperá-lo. Sobre Garro e Breno Bidon jogarem juntos, foi curiosa a resposta, que ele disse assim, eles podem, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Significa que assim, ele gosta quando eles jogam juntos, né? Porque ele falou que são jogadores técnicos, que têm a bola, eu gosto desse estilo de jogo, mas não quer dizer que eles vão jogar juntos. Eu preciso ver, eu preciso testar, ele precisa entender. Porque o Garro também, se o Garro estiver a pleno, na sua melhor fase, ele vai arrumar um jeito de jogar junto com o Breno Bidon. Isso vale para o Bidon também. Agora, se um deles estiver, como hoje, por exemplo, o Garro estiver um pouco abaixo, o Bidon até não tem feito grandes jogos, não tem porquê, ele vai arrumar um outro sistema, vai deixar jogadores para o segundo tempo. Então a questão ela passa muito mais pelos atletas. A resposta que eles vão dar vão indicar se ele vai precisar colocá-los juntos ao mesmo tempo. Mas ele diz que é possível sim, porque é um jeito de jogar que ele gosta. Sobre os jovens, né, o André, o Breno Bidon, ele falou que são meninos muito talentosos, muito especiais. Ele citou muito o exemplo, e os perguntadores também, né, de jogadores que falam muito bem do Diniz, especialmente os jovens. E aí tem o exemplo do Ryan, né, na seleção brasileira, que falou. Tem um outro jogador agora que eu estou esquecendo, que também trata o Diniz como pai, assim, porque o Diniz ele tem essa característica. Né? Tem a questão dele ser psicólogo, né, formado, e um cara que trabalha muito essa questão não só do atleta no campo, mas vida pessoal, estrutura familiar, questão psicológica, emocional do atleta. Ele trabalha muito isso, o Fernando Diniz. E o Ryan, por exemplo, cara, o que ele faz ali no segundo semestre do ano passado com o Ryan no Vasco é um negócio comovente. Assim. Ele pega um menino, o John Kennedy no Fluminense também é outro exemplo, que, cara, ele bota pra jogar e o Ryan se torna um dos principais nomes do Vasco da Gama naquela campanha de Copa do Brasil, finalista inclusive, e o Ryan é vendido por um alto valor e chega até a seleção brasileira. Os desfalques do Coringão e a provável escalação pro Corinthians. Fiel, trazer aqui para vocês a provável escalação do Corinthians contra o Platense. Primeiro jogo, estreia de Fernando Diniz e estreia na Libertadores. O Corinthians que tem desfalques. Diniz aguarda aí a recuperação do zagueiro João Pedro Choca e do ponta Caio César em fase de recondicionamento físico. Já o lateral Hugo Farias, cirurgia para a reconstrução do menisco do joelho direito. Isso daí é reforço, né? Ele fora. E dos atacantes, claro, Memphis Depay, estiramento na coxa direita, e o Guinegão, lesão grau 2, também na coxa direita. Continuam fora os dois. Resta saber se o novo treinador aí vai ter mudanças por questões táticas.
tentando já no primeiro jogo implementar aí o seu estilo de jogo, né? Ou se vai manter a base que vinha atuando. A provável escalação do Coringão aí sem o Memphis é Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, que deve permanecer de titular depois das últimas partidas com falhas, né, do Gabriel Paulista, mas ainda vem como opção, Matheus Bidu, Ranielli, Matheus Pereira, Breno Bidon e André Carrídio, colocando talvez o Bidon ali mais na armação, substituindo o Rodrigo Garra, então seria o Rodrigo Garra aqui no lugar do Bidon e não do Carrídio, e aí mantendo Ranielli, Matheus Pereira e Carrídio ali mais atrás, Breno Bidon mais à frente. Na frente, Vitinho e Yuri Alberto. Eu ainda acredito que o Jesse Lingard pode ocupar essa vaga do Vitinho, que também não vem bem, 40 jogos, um gol aí com a camisa do Corinthians, já tomou uma intimada da torcida ali na frente do CT. E aonde você pode assistir, acompanhar a partida, vai ser transmissão aí pela ESPN e o Disney Plus streaming aí para vocês assistirem Platense e Corinthians. Eu não vou perder, quinta, 9 de abril, às 9 horas, horário de Brasília, lá na Argentina. E aí, Fiel, qual a sua expectativa para esse jogo, estreia do Diniz? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!